Shalom, queridos. Paz e bem para todos. Que o Criador, bendito seja o seu nome, abençoe o entendimento de cada um nesse momento e que os portais da sabedoria se abram para todos nós. Amém. Vé amém. Em Sanhedrin 38b, verso 13, aprendemos uma importante mitzvah, um mandamento. Nessa passagem é citado Avot 2:14, onde diz que Rabi Eliezer falou: seja persistente para aprender a Torá e saiba o que responder ao herege. Rabi Yohanan diz: isso foi ensinado apenas em relação a um herege gentil, mas não em relação a um herege judeu, pois não se deve responder a ele. Ainda mais, se alguém responder, se tornará mais herético. Sua heresia é assumida como intencional, e qualquer tentativa de refutá-la só fará com que ele reforce sua posição. Rabi Yohanan diz: qualquer lugar na Bíblia onde os hereges tentam provar sua heresia, ou seja, que há mais de um Deus, a resposta à sua reivindicação está ao lado deles, ou seja, nas imediações dos versículos que citam. O versículo afirma que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis capítulo 1, verso 26, empregando o plural, mas depois afirma: e Deus criou o homem à sua imagem. Gênesis 1, 27, empregando o singular. O versículo afirma que Deus disse: vinde, vamos descer, e lá confundimos a linguagem deles. Gênesis capítulo 11, verso 7. Mas também afirma: e o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Gênesis capítulo 11, verso 5. O versículo afirma no plural: ali Deus lhe foi revelado, Niglu, quando fugiu do rosto de seu irmão. Gênesis 35, 7. Mas também afirma no singular: a Deus que me responde no dia da minha aflição. Gênesis 35, 3. Rabi Yohanan cita vários exemplos em que a reconvenção está no mesmo versículo que a reivindicação dos hereges. O versículo afirma: pois que nação há tão grande que tem Deus tão perto deles como o Senhor nosso Deus é sempre que o invocamos. Deuteronômio capítulo 4, verso 7, onde o termo perto é escrito no plural, querubim, mas o termo sobre ele é escrito no singular. Outro versículo afirma: e quem é semelhante ao teu povo, como Israel, uma nação na terra, a quem Deus foi redimir a si mesmo por um povo? 2 Samuel, capítulo 7, verso 23, onde o termo foi está escrito no plural, halekhu, mas o termo ele mesmo está escrito no singular. Outro versículo afirma: vi até que os tronos fossem colocados, e um que era antigo dos dias se assentou. Daniel capítulo 7, verso 9, onde o termo tronos é escrito no plural, karsavan, mas o termo sentar
é escrito no singular. A Guemará pergunta: por que preciso dessas instâncias de palavras no plural? Por que o versículo emprega o plural quando se refere a Deus? A Guemará explica: isso está de acordo com a declaração de Rabi Yohanan. Como diz Rabi Yohanan, o santo, bendito seja ele, não age a menos que consulte a comitiva do alto, isto é, os anjos. Como é afirmado, o assunto é pelo decreto dos vigilantes e a sentença pela palavra dos santos. Daniel, capítulo 4, verso 14. A Guemará esclarece: isso funciona bem para quase todos os versículos, pois descrevem uma ação tomada por Deus. Mas o que há a dizer sobre o versículo "Eu vi até que os tronos fossem colocados"? A Guemará responde: um trono é para ele e um trono é para Davi, ou seja, o Messias, como é ensinado em uma baraíta. Um trono é para ele e um trono é para Davi. Esta é a declaração de Rabi Akiva. Rabi Yossei disse-lhe: Akiva, até quando você vai dessacralizar a presença divina, igualando Deus a uma pessoa? Em vez disso, a interpretação correta é que ambos os tronos são para Deus, como um trono é para o julgamento e um trono é para a justiça. A Guemará pergunta: Rabi Akiva aceitou esta explicação de Rabi Yossi ou não a aceitou dele? A Guemará sugere: venha e ouça uma prova para o assunto a partir do que foi ensinado em outra baraíta. Como é ensinado em uma baraíta, um trono é para o julgamento e um trono é para a justiça. Esta é a declaração de Rabi Akiva. Rabi Elazar ben Azaria disse-lhe: Akiva, o que você está fazendo de perto? Ou seja, discutindo assuntos de Agadá. Aproxime-se dos tratados Negaim e Rolot, que examinam o complexo das alahot da pureza ritual, onde seu conhecimento é incomparável. Em vez disso, a interpretação correta é que enquanto ambos os tronos são para Deus, um é para um trono e outro é para um banquinho. Há um trono para Deus se sentar e um banquinho que serve como seus pés. Ravi Narman diz: este, ou seja, qualquer pessoa que saiba responder aos hereges com a mesma eficácia que Rav Idit, deve responder a eles. Mas, se ele não sabe, não deve responder a eles. A Guemará relata: um certo herege disse a Rav Idit: está escrito no versículo a respeito de Deus. E a Moisés disse: suba ao Senhor. Êxodo 24, verso 1. O herege levantou uma questão. Deveria ter dito: vem até mim. Rav Idit disse-lhe: este termo, o Senhor, nesse versículo, está se referindo ao anjo Metatron, cujo nome é como o nome de seu mestre, como está escrito: eis que envio um anjo diante de vocês, para mantê-los no caminho e para trazê-los ao lugar que preparei. Cuidai dele e obedecei à sua voz. Não o desafie, porque ele não perdoará a tua transgressão, porque o meu nome está nele. Êxodo, capítulo 23, verso 20
21. O herege lhe disse: se assim for, se este anjo é equiparado a Deus, devemos adorá-lo como adoramos a Deus. Rav Idit disse-lhe: está escrito, não o desafieis, o que alude, não me substitua, temirene, por ele. O herege lhe disse: se sim, porque preciso da cláusula, porque ele não perdoará a sua transgressão? Rav Idit disse-lhe: cremos que não aceitamos o anjo nem mesmo como guia, Befarvanka, para a viagem, como está escrito. E disse-lhe: se a tua presença não for comigo, não nos levante daqui. Êxodo, capítulo 33, verso 15. Moisés disse a Deus que se o próprio Deus não acompanha o povo judeu, eles não querem viajar para Eretz Israel. A Guemará relata: um certo herege disse a Rabi Ismael, filho de Rabi Yossi, está escrito, e o Senhor choveu sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor do céu. Gênesis, capítulo 19, verso 24. O herege levantou a questão, deveria ter dito, dele saiu do céu. Um certo lavador disse a Rabi Ismael, deixe-o estar. Responder-lhe-ei, é assim que está escrito. E Lemer disse às suas mulheres, Ada e Zila, ouçam a minha voz, esposas de Lemeque. Escutai o meu discurso. Gênesis, capítulo 4, verso 23. Pode-se levantar a questão, deveria ter dito minhas esposas e não esposas de Lemer. Pelo contrário, o estilo do versículo falar dessa maneira. Aqui também é o estilo do verso falar dessa maneira. Rabi Ismael disse ao lavador, de onde você ouviu essa interpretação? O lavador disse-lhe, ouvi-o na palestra do Rabino Meir. A Guemará comenta, isto é como Rabi Yohanan disse, quando Rabi Meir ensinava sua palestra, ele expunha um terço da Alahá, um terço da Agadá e um terço de parábolas. Rabi Yohanan diz, Rabi Meir tinha, isto é, ensinado 300 parábolas de raposas, e nós temos apenas 3. E são as parábolas relativas aos seguintes versículos. Os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos estão no limite. Ezequiel, capítulo 18, verso 2. Só balanças, só pesos terás. Levítico, capítulo 19, verso 36. E o justo é libertado das tribulações, e o ímpio vem em seu lugar. Provérbios, capítulo 11, verso 8. O imperador romano disse a Rabban Gamliel, seu Deus é um ladrão, como está escrito. E o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e ele dormiu, e tomou um dos seus lados, e fechou o lugar com carne. Gênesis, capítulo 2, verso 21. A filha do imperador disse a Rabban Gamliel, deixe-o, pois eu lhe responderei. Ela disse ao pai, providencie um comandante, para eu vingar o erro de alguém.
O imperador disse-lhe: Por que precisas dele? Ela disse a ele: Bandidos armados vieram até nós na noite passada e pegaram um jarro de prata de nós e deixaram um jarro de ouro para nós. O imperador disse-lhe: Se assim fosse, seria que bandidos armados como estes viessem até nós todos os dias? Ela lhe disse: E não foi igualmente bom para Adão, o primeiro homem, que Deus tomou partido dele e lhe deu uma serva para servi-lo? O imperador disse-lhe: Eis o que eu estava dizendo. Mas se é bom para Adão que Deus tome seu lado a céu aberto, não durante o tempo de seu sono profundo como um ladrão. Ela disse-lhe: Traga-me uma fatia de carne crua. Trouxeram-na para ela. Ela a colocou sobre as brasas e a retirou depois que foi assado. Ela disse-lhe: Coma desta carne. O imperador disse-lhe: É repulsivo para mim. Embora soubesse que é assim que a carne é preparada, ver a carne crua tornava-a repulsiva para ele. Ela disse-lhe: Com relação a Adão, o primeiro homem também, se Deus a tivesse tirado dele a céu aberto, ela teria sido repulsiva a ele. Portanto, Deus agiu enquanto Adão estava dormindo. O imperador disse a Gamaliel: Eu conheço o seu Deus, o que ele faz e onde ele se senta. Enquanto isso, o imperador gemia e gemia. Rabban Gamliel disse-lhe: O que é isto? Por que você está em perigo? O imperador disse-lhe: Tenho um filho nas cidades ultramarinas e sinto falta dele. Rabban Gamliel disse-lhe: Quero que me mostres ele. O imperador disse: Eu sei onde ele está? Rabban Gamliel disse-lhe: Se não sabes o que está na terra, é possível que saibas o que está nos céus? O imperador disse a Rabban Gamliel: Está escrito em louvor ao Senhor. Ele conta o número das estrelas, dá-lhes todos os seus nomes. Salmos 147, verso 4. Qual é a sua grandeza? Também posso contar as estrelas. Rabban Gamliel trouxe marmelos, colocou-os numa peneira e fiou-os. Disse ao imperador: Conte-os. O imperador disse-lhe: Fica quieto para que eu possa contá-los. Rabban Gamliel disse-lhe: O firmamento também gira assim, portanto não se pode contar as estrelas nele. Há quem diga que foi isso que o imperador lhe disse. Eu contei as estrelas. Rabban Gamliel disse-lhe: Diga-me quantos dentes incisivos você tem. O imperador meteu a mão na boca e foi contando-os. Rabban Gamliel disse-lhes: Não sabes o que está na tua boca, mas sabes o que está no firmamento? O imperador disse a Rabban Gamliel: Aquele que criou montanhas não criou o vento, mas dois deuses separados os criaram, como se afirma, pois eis que forma montanhas e cria vento. Amós, capítulo 4, verso 13. Um é descrito como verbo forma e o outro com o verbo cria. Rabban Gamliel disse-lhe: Se é assim, então em relação a Adão, como está escrito a seu respeito, e Deus criou, Gênesis capítulo 1, verso 27, e também, e o Senhor Deus formou, Gênesis capítulo 2, verso 7,
assim também deve dizer que aquele que criou isto não criou aquilo? Se você alegar que diferentes deuses criaram diferentes partes de Adão, isso não será suficiente. Uma pessoa tem uma largura de mão por uma largura de mão, de semblante facial, com dois tipos de orifícios, olhos e orelhas. Deve-se dizer que aquele que criou isso não criou aquilo, como se afirma, aquele que plantou o ouvido não ouvirá? Aquele que formou o olho não verá? Salmos 94, verso 9. O versículo emprega dois verbos apenas para os olhos e ouvidos. O imperador lhe disse: sim, deuses diferentes criaram partes diferentes do rosto. Rabban Gamliel disse-lhe: e no momento da morte estão todos apaziguados? Será que todos esses deuses concordam que chegou a hora da pessoa morrer? A Guemará relata: um certo mago disse a Ameimar: do seu ponto médio para cima está no domínio de Hormis, o deus do bem, que criou as partes significativas e importantes do corpo, e do seu ponto médio e para baixo está no domínio de Ahurmis, o deus do mal. Ameimar lhe disse: se assim como Ahurmis permite que Hormis urinar em seu território, uma pessoa bebe com a boca que fica na metade superior e urina por baixo. A Guemará relata: o imperador disse a Gabi Tanhum: venha, sejamos todos um só povo. Gabi Tanhum disse: muito bem, mas nós que somos circuncidados não podemos nos tornar incircuncisos como vocês são. Todos vós vos circuncidais e vos tornais semelhantes a nós. O imperador disse a Argabi Tanhum: em termos de lógica de sua declaração, você está dizendo bem, mas qualquer um que supere o rei em um debate é jogado para o recinto, Labeivar, de animais selvagens. Eles o jogaram no recinto, mas os animais não o comeram, pois Deus o protegeu. Um certo herege disse ao imperador este incidente que eles não o comeram. Aconteceu porque eles não estão com fome. Eles então jogaram o herege no recinto e os animais o comeram. O imperador disse a Argamban Gamliel: você diz que a presença divina habita em qualquer lugar onde haja 10 judeus adultos do sexo masculino. Ele perguntou sarcasticamente: quantas presenças divinas existem? Rabban Gamliel convocou o servo do imperador e bateu-lhe no pescoço. Rabban Gamliel disse-lhe: por que permitiste que o sol entrasse na casa do imperador? O imperador disse-lhe: o sol repousa sobre todo o mundo. Ninguém pode impedi-lo de brilhar. Rabban Gamliel disse-lhe: e se o sol, que é um dos 10.000 assistentes que estão diante do santo, bendito seja ele, repousa sobre todo o mundo, a presença divina do santo, bendito seja ele, ainda mais repousa sobre o mundo.